Olá, pessoal! Hoje quero falar um pouquinho sobre, talvez um pouco, sobre as locomotivas da MTH. Tcharam! Tá, mas e aí? O que tem as locomotivas da MTH? Vamos lá. Particularmente gosto das locomotivas da MTH, elas possuem detalhamento bem interessante, vem melhorando ao longo dos anos. Antes os pega-mãos eram mais grossos, alguns detalhes eram meio, vamos dizer assim, questionáveis. Mas hoje melhorou bastante, tem muita grade vazada, detalhes como para-brisas, eles deram uma afinadinha aí, né? Melhoraram um pouco a questão do design, tornando locomotivas muito bonitas. Porém, tem algo que incomoda bastante: o decoder que vem nessas locomotivas. Bem, o decoder da MTH é um DCS, nativamente falando. E o que é isso? A MTH ela fabrica outras locomotivas, né? Aliás, locomotivas, vagões em outras escalas, né? Com a O, por exemplo, a escala O, há muitos anos já também. E o que acontece? Ela desenvolveu um sistema chamado DCS e para facilitar o controle digital dos trens da MTH. E esse controle DCS, esse sistema DCS, não é compatível com o DCC NMRA, que é a norma que rege as regras do DCC, que nós utilizamos normalmente. Então, são sistemas totalmente diferentes. Tá? O DCS é ruim? Não, não é ruim, só que ele é da MTH, ou seja, só rota com locomotiva da MTH. Recursos legais do DCS: eu posso pegar o controle, não preciso utilizar CVs para realizar a programação, basta simplesmente escolher através de um menu o que eu desejo fazer. Por exemplo, quero aumentar o som do apito, eu consigo. Quero diminuir, quero aumentar a velocidade da locomotiva, mudar alguns parâmetros através desse controle, muito fácil. Eu quero falar, olha que absurdo, de interessante, claro. Falar no controle e sair lá na locomotiva. Nossa, mas qual que é o intuito disso? Pense num clube bem grande, em que a locomotiva anda por vários locais longes. Opa, tô chegando na estação tal, meu amigo tá lá. Trem chegando, tal. É o rádio, está passando um rádio na locomotiva, só que o som sai na locomotiva. Outra coisa interessante do DCS, agora vocês perdoem a minha super imitação, é a questão da variação do timbre, do apito, ou da buzina. Então, por exemplo, você está com a locomotiva, você aperta um botão e você pode fazer um... Sabe, dá aquela variação na diesel, aquele... Tudo no botão. Então ele tem bastante recurso, é legal, porém não é compatível com o DCC. Então as locomotivas da MTH elas saem, né, de fábrica para o DCS, feitas para o DCS, porém como o mercado maior é o DCC, elas saem também compatíveis com o DCC. E esse compatíveis, essa palavra que é o problema, porque na realidade ele traz as funções básicas, ou seja, eu consigo ter as 28 funções do DCC em um controle, eu consigo apitar, buzinar, fazer, andar, claro, né, acender as luzes, etc. Só que eu não consigo alterar praticamente nada, porque eles não trabalham com CV. Os poucos CVs que eles disponibilizaram são básicos para consistência, alguns parâmetros muito simples. Você não consegue, por exemplo, numa locomotiva da MTH, aumentar o volume da buzina, ou diminuir o volume do motor, ou aumentar o som do freio, ou controlar, por exemplo, nas MTH normalmente a função F5 acende as luzes. Aí que está o problema, acende as luzes. Às vezes eu quero andar com a locomotiva com toda o numberboard aceso, farol, só que eu quero apagar a cabine. Nem sempre dá certo, tá? Essa é a questão da MTH. Então o DCS nesse aspecto, ou melhor, o DCC da MTH ele é limitado, ele não é igual uma convencional, um decoder da Soundtrax, da ESU, da TCS, da QSI e outros decoders que nós temos aqui, LDH, que são decoders que você consegue programar praticamente tudo.
Por exemplo, eu quero alterar a velocidade da locomotiva da MTH. Passo 1, eu quero diminuir, deixar mais lento, não consigo. Quero aumentar, não consigo, não dá. Se você quiser andar com uma Genesis, Alter Genesis, junto com uma MTH, você vai ter que configurar a Genesis para que seja compatível com a MTH. Não o contrário, certo? Por isso que a maioria das pessoas costumam fazer pares com MTH com MTH. Essa é a questão da MTH. Mas... desculpa que eu estou olhando o meu vesgo, que eu estou gravando com o celular e eu tenho a tendência de olhar para cá, eu não sei se eu olho para lá, enfim, vamos ver o que vai dar. Agora, existe uma possibilidade. Eu, por exemplo, na MTH, em algumas locomotivas minhas, né, vou citar que está aqui agora, que lá no cantinho a Turbine, tá verando a Turbine, me incomodava o fato de eu colocar no 1 e ela andava em soquinho, dava umas paradas, na subida principalmente, dava umas paradas. E esse 1 dela era muito rápido, esse soquinho ainda era rápido, ou seja, estava horrível. E o que eu poderia fazer para melhorar, já que o decoder não é programável? Solução mais simples, instalar um outro decoder programável, tá? Um decoder barato, aí de R$70 de movimento e luz somente, para controlar o motor. E foi o que eu fiz. Instalei esse decoder, ou seja, os fios, né, que iriam para o motor, que vem do decoder da MTH, eu dessoldei-os. O motor ficou sem os fios. E no motor eu soldei os fios do decoder que eu coloquei de movimento. A intenção é fazer com que a locomotiva tenha um controle melhor de movimento através desse decoder que eu coloquei. Ou seja, o Proto Sound, que é o decoder da MTH, vai ficar para o som, luzes, fumaça, o que a máquina tiver de especial. E o outro decoder para o movimento. Dá certo? Funciona. Fiz o teste na Big Boy, fiz o teste na Veranda, né, que seria uma diesel, e deu tudo certo. Ah, mas e o som? Ele acompanha o andamento do motor? Acompanha porque o som da MTH, o sincronismo do som da MTH é feito através de um tacômetro, tacógrafo ou tacômetro? Tacômetro vai nos ônibus, não, tacógrafo vai nos ônibus, tacômetro então, isso, tacômetro. Então, tacômetro que lê, né, vamos lá, esse decoder lê um disco, né, que está cheio de várias linhas pretas e brancas, né, linhas pretas no caso, no fundo branco, ele acaba lendo isso e dá para o decoder a informação de que passo que a locomotiva está andando. Aí ele vai trocando o som, aumentando ou diminuindo. Se for na vapor é o chufe, e se for na diesel não o passo, o ponto do motor, tá? É interessante que é feito isso de forma através desse disquinho que fica lá dentro. Esse disquinho está no próprio motor, no volante de inércia, que é aquela peça mais pesada cilíndrica, né? Que ajuda o motor a dar uma estabilizada na velocidade. Tá? Então, essa peça continua ligada, conectada ao Proto Sound. Então, a hora que o nosso decoder pequenininho aqui aciona o motor, o Proto Sound lê e faz também aí o som. Então, assim, não há prejuízo nenhum. Vamos dar uma acompanhada nessa Veranda Turbine aqui e eu vou comentando alguma coisa. Vamos lá. Então, estou aqui com a Veranda Turbine da MTH, com o decoder Proto Sound que foi instalado nela pela MTH, tá de fábrica. Porém, instalei aqui um decoder de movimento, né, e luz, somente para conectar o fio dele no motor e fazer com que ela tenha um arranque mais suave, e assim sendo compatível com minhas outras locomotivas. Né? Aí eu consigo regular a velocidade, né, exatos, a saída, a parada. E tem mais uma vantagem também. O que eu posso fazer? Esse decoder ele vem com de movimento e luz, como diz o nome, luz. Dependendo do decoder que você comprar, você vai ter saída 2, 4 saídas, não sei. E você pode utilizar, usando sua criatividade, o que você pode fazer na locomotiva. Se for diesel, você pode colocar, por exemplo, uma saída especial na cabine, de luz, de iluminação, ou nas escadas, ou aquela luz que vai embaixo ali, a luz de manutenção ali por baixo não sei se vou falar estrado da locomotiva, mas não seria isso, né? Perto dos truques ali. Então, você pode bolar ainda mais funções aí, né, para o seu decoder. Só um detalhe, depois de configurar o decoder na locomotiva, não se esqueça de colocar o valor, ou melhor, o número dele, o mesmo número do seu decoder Proto Sound. Se a locomotiva, no caso, é 66, você vai ter que configurar o seu decoder para 66, senão você vai ficar complicado para você chamá-lo aqui no controle. Você teria que chamar um decoder e depois o outro para ligar o som. Então, coloca os dois no 66, funciona direitinho. Vamos lá, então, por exemplo, eu estou com a locomotiva parada, vou ligar o som dela.
Ó, nesse momento quem responde é o Proto Sound, da própria MTH, certo? E agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou aqui mexer na iluminação, ó, apaguei a iluminação, tá? Decoder Proto Sound. Vou colocar nesse momento vou estar acionando meu decoderzinho lá dentro, meu decoderzinho de movimento. Olha aí. A MTH original não conseguia fazer esse andar suave, tá, que está sendo realizado agora. Tá? E o legal é que eu posso configurar isso, deixar mais lento, mais rápido. Ou seja, eu transformei o andar. Alguns pensam que a MTH tem uma mecânica ruim. Mecânica não, embora os motores, alguns dão muito defeito, ou pelo menos durante uma série de motores aconteceu isso, né? Ela, depois de configurada com esse decoder, ficou linda, tá? Não me deve nada às linhas que eu tenho aqui, as Genesis, com relação ao andar, né? Ou outras locomotivas aí que nós temos por aí, tá bom? Tá andando bem legal, tá? Aqui é uma subida, no caso ela tá descendo, eu vou parar, vou inverter e vou dar uma ré, que é uma subida. Olha aí, ó. Certo? Então é isso. Tá fora do trilho aqui. Mas não vale, né? Fora do trilho. Então é isso aí. Então você consegue aí, com o decoder de movimento, fazer um milagre na sua MTH. Nas vapores também é possível. É o caso que eu fiz na Big Boy, que eu acabei colocando uma iluminação para fornalha embaixo. E também troquei a iluminação da cabine, que era muito fraca da MTH. A Big Boy acabou ficando com uma luz embaixo de caldeira e na cabine ela ficou com uma iluminação diferenciada, acionada por botões diferentes, coisa que na MTH não daria. Ó, reparem que ela mantém a constância, vai embora, bonitinha, nem parece uma MTH em matéria de motor, de andamento, aí, de mecânica, para ela poder andar tranquilo. Então é isso aí, unimos aí uma mecânica, um paliativo para você aí que tem, eu tenho minhas MTH, mas só anda com elas porque não dá nem para misturar. Agora talvez você consiga aí, gastando um pouquinho aí, não muito, fazer esse improviso técnico, ok? Então essa é a dica. Vídeo mais longo de hoje, né? Alguns errinhos aí, mas aí eu espero que ajude vocês, tá? Fica super curtindo a colorida da mamãe, claro. Tchau, tchau. Tem que ficar sorrindo no vídeo, né? Não sei fazer make-up disso.